eu vou te mostrar como essa primeira semana de agosto é uma das mais importantes do ano e como que você pode usar isso ao seu favor. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e esse é um vídeo poderosíssimo. Poderosíssimo, minha gata, porque eu decidi falar sobre o portal 8 do 8, sobre o portal Lionsgate. Pois é, minha gata tá gringa hoje. Ela tá gringa com esse termo que é muito usado ali, né, nos estudos internacionais, chamado o portal Lionsgate. E eu percebo que poucas pessoas falam sobre esse portal, principalmente, sobretudo, com o viés afro-referenciado que eu vou trazer aqui pra você. Belíssima, belíssima, certo? E que eu acredito que, nossa, assim, é um movimento muito importante, muito poderoso, que eu gostaria de compartilhar com você. Então, minha rainha, que é Minona Oficial, que já está inscrita nesse canal, curta o vídeo, porque olha, o que eu vou entregar aqui pra você, ó, é aprendizado pra vida, minha gata, pra vida. E você que tá chegando agora nesse canal, assista o vídeo, vê se você se conecta com a energia que eu transmito aqui. Se você se conectar, aí sim você se inscreve no canal e curte o vídeo. Não esquece de fazer isso ao final do vídeo se você não for inscrito, se você tá chegando agora, porque aí você vai poder acessar várias coisas lindas e maravilhosas que estão pra acontecer nesse canal e poder acessar os últimos vídeos também, porque só tem coisa boa por aqui, ok? Bom, vamos lá, minha rainha. Eu fiquei pensando se eu trazia sobre o Lionsgate, sobre esse portal 8 do 8, porque assim, é uma discussão muito complexa, é uma perspectiva muito complexa. E se deixar, eu fico horas aqui falando sobre isso. Por isso que, primeiro ponto, eu fiz algumas anotações aqui no celular, ok? Então eu vou seguir o que eu escrevi aqui no celular, justamente para eu não divagar muito, certo? Eu espero que esse vídeo não se estenda muito, mas eu coloquei alguns pontos importantes que eu falei assim, não, isso eu não posso deixar de falar, então eu vou anotar isso aqui, né? Mas eu vou seguir o que tá aqui para não me estender muito nesse assunto, que é um assunto muito complexo, mas extremamente poderoso. E ele é complexo a partir do viés que eu vou trazer aqui para você, que é a partir de uma perspectiva afrocentrada em si, tá? A partir de uma perspectiva de um conhecimento ancestral de observação do céu, ok? Então, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre esse portal 8 do 8 e sobre esse termo aí, Lionsgate, né, que é essa relação que acontece quando o Sol está no signo de Leão e como a gente pode aproveitar isso para potencializar a nossa vida em si, ok? O que você precisa entender? Que o portal 8 do 8, né, ele fala sobre uma energia de renascimento. E aí, a gente tem um período específico para determinados povos que simbolizam o início do ano. O nosso calendário, né, gregoriano ali, afins, né, e que tem várias questões, é muito interessante, inclusive, você se debruçar e pesquisar sobre a história desse calendário, né, e o quanto que ele envolve a igreja e afins, mas que quando a gente tem outros povos, de outras culturas e outras perspectivas, existem outras medições do tempo, que não a partir do nosso calendário gregoriano, lá que começa o ano no 1º de janeiro. A gente tem diferentes medições de tempo, né? Isso, um exemplo é o calendário do povo Yorubá, que tem 4 dias na semana. Eu nem sei que ano que eles estão, mas eles estão em anos, tipo assim, sabe, ano 20.400 e pouco, né? Exemplo, né? Não sei necessariamente exatamente qual é o ano, mas eles estão um ano muito mais avançado do que 2025, né? Do que esse calendário ocidental em si. E esse portal do 8 do 8 tem a ver com essa medição de tempo. Principalmente com povos que baseavam o início de um novo ciclo a partir da observação do céu. E é muito louco como a gente perdeu isso. Se deixar eu já fico divagando já, né? Mas é muito louco como a gente só sabe que dia, que data que é a partir do calendário.
né? A partir ali do calendário celular, enfim. Mas anteriormente existia uma outra maneira de saber sobre as datas, né? Sobre as estações do ano. Tem gente que nem percebe a estação mudando, nem percebe quando é primavera, quando não é. E essa reconexão e essa observação da natureza, por que é uma coisa importante? Ah, porque é coisa de jovem místico? Não, porque observar a natureza é sobre se observar. E é sobre buscar e se debruçar em um saber ancestral. E que é inteligentíssimo. Beleza. E aí, alguns povos possuem esse início de um novo ciclo a partir de algumas movimentações que acontecem no céu, né? E a gente tem, por exemplo, o que eu vou trazer aqui, principalmente pra gente se debruçar, os povos queméticos, né? Os povos do Antigo Egito em si. Mas o que eu vou trazer aqui também, a gente encontra isso em diferentes culturas. A gente encontra isso nos maias, quando a gente traz aqui para as Américas em si. Os povos dogons também, lá em África, certo? Mas eu vou trazer dentro de uma perspectiva quemética para trazer a alusão a algum ponto importante, né? Esse período de renascimento, de um novo ciclo lindo e poderoso, na verdade, ele começa no dia 26 de julho. Esse é um período entre o dia 26 de julho e o dia 12 de agosto. Então você precisa entender que a gente não está falando sobre um único dia, nós estamos falando sobre um período, sobre um novo ciclo, certo? E que ele tem a ver com um alinhamento que acontece entre a Terra, o Sol e a grande protagonista do babado todo, a estrela Sírius. Okay. Então, a estrela Sírius, né, esse período em si, é um período onde a estrela Sírius ficava visível em determinado momento ali do dia, especificamente, e tal, pela manhã e afins, né? Então, trazendo a cultura quemética pra gente pensar isso. E quando a estrela Sírius ficava visível, isso estava relacionado à cheia do Vale do Rapi, ou mais conhecido como o Rio Nilo, que é ali o centro, a base da cultura quemética para que se formasse a civilização quemética e afins, né? Então, o rio, a água, as cheias daquele rio simbolizavam um renascimento, simbolizavam uma abundância, simbolizavam a prosperidade chegando. E o ano, o novo ano, o novo ciclo, acontecia quando esse rio enchia. Porque isso tornava o seu redor ali muito mais fértil, muito mais abundante, muito mais próspero, muito mais rico. E isso acontecia nesse período, né, que mais ou menos nesse calendário ocidental gregoriano é entre o dia 26 de julho e o dia 12 de agosto em si, tá? Vamos entender um pouquinho sobre a estrela Sírius como um todo. A estrela Sírius, ela é a segunda estrela mais brilhante do nosso céu. A primeira estrela mais brilhante, eu preciso dizer qual que é, né? É o nosso Sol, né? Lindo, maravilhoso. Então, obviamente, a gente tá em esse sistema solar, então a gente se conecta com o Sol e afins, né? Só que a segunda estrela mais brilhante do céu é a estrela Sírius, tá? Ela não é a segunda mais próxima, a gente tem outras estrelas mais próximas do que a estrela Sírius, mas ela é a mais brilhante, até porque ela é uma estrela muito, muito, muito gigante, muito grande, mano. Você não tem dimensão disso, parceiro. O bagulho é grandão mesmo. Eu sempre falo, né, que a maior coisa que a gente conhece, né, materialmente, eu sempre trago como referência o Sol. Então, o Sol é aquilo que visivelmente, que existe em matéria, que a gente consegue medir e que a gente tem noção do tamanho, é o Sol. Então, o Sol é gigante.
Só que, quando a gente aprimora um pouquinho mais o nosso olhar, a estrela Sirius, ela é 25 vezes maior que o tamanho do Sol. Pois é, bebê. Ela é 25 vezes maior o tamanho do Sol. Então, na verdade, ela é bem grandona. Bem grandona, né? E ela, como eu disse, né, não necessariamente ela é a que está mais próxima, mas ela é a segunda que mais brilha. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando de uma cultura de observação do Sol, de observação da Sírius, de observação do céu como um todo. Então, ao olho nu, a observação, a Sírius seria a segunda estrela mais importante do nosso sistema solar em si. Tá? Então, a gente está falando de um conhecimento que não tem as ferramentas tecnológicas que se tem hoje para essa observação do céu, né? Para essa medição e outros lugares, e outros computadores e afins. Só que mesmo assim, essa ancestralidade era extremamente inteligente e dava significados muito poderosos para isso, certo? E que muito da cultura e da organização social no antigo Kemet, no antigo Egito, parte dessa observação do céu e de alinhamentos que são feitos e de cálculos matemáticos que são feitos, mesmo sem os equipamentos tecnológicos que existem na atualidade. Então, muitas pirâmides ali, né? Então, tem muitas teorias de alinhamentos e construções que são feitas a partir das constelações e que tem uma ligação com os Sírios. Por quê? E aí, novamente, essa observação do céu e a importância disso. Se eles observavam que quando a estrela Sírius ficava, né, alinhada em determinado momento, aquelas águas enchiam, existia todo um contexto simbólico e uma narrativa simbólica para reverenciar essa estrela, para referenciar essa energia. Porque ela era um portal, porque ela trazia um significado, porque ela melhorava a vida daquela comunidade com a cheia daquele rio. Okay? Inclusive, existe uma divindade, Sopete, tem vários nomes, né? Que é uma divindade relacionada à estrela Sírius no antigo Kemet, que é uma divindade responsável pela agricultura, pela abundância, pela renovação de ciclos. Então, essa era uma estrela muito que se debruçava muito sobre ela, muito reverenciada em si, tá? Inclusive, se tem alguns estudos que trazem, né, de que se acreditava que a estrela Sírius, né, existiam habitantes dessa estrela Sírius, tá? Então, de acordo com algumas mitologias e afins, né, e que esses habitantes traziam informações e conhecimentos e eram capazes de se comunicar com as pessoas aqui, né, do planeta Terra, principalmente quando aconteciam esses alinhamentos. Okay? E por isso que, inclusive, tem uma das maiores fanfics close e errado, né, de que falam que na verdade as pirâmides foram construídas por alienígenas. Só que não entendem o caráter simbólico disso, sobre a transmissão de conhecimento, okay? Sobre uma ligação com a natureza, com o cosmos, com o céu, como um aspecto da ancestralidade. O céu, as estrelas, como símbolos relacionados à ancestralidade. Só que a mente ocidental dos fanfiqueiros, dos teorias da conspiração, coloca tudo como alienígena. Isso acontece também dentro da cultura dos povos dogons. Okay? Então, os povos dogons são ótimos observadores do céu, né? E que tem uma grande polêmica porque eles sabiam da existência de várias coisas no nosso sistema solar, inclusive da existência de Sírios e afins e características específicas dessa estrela, e que
a visão dos cientistas ocidentais, aquilo não fazia sentido. Como que eles iam saber coisas que a ciência foi descobrir anos depois com equipamentos avançadíssimos? Como que esses povos tinham noção da existência dessas características, dessas configurações no céu sem esses equipamentos? E aí se teve mais uma notícia fanfiqueira, close errado, de que na verdade vieram os alienígenas. Foram os alienígenas que passaram essas informações para os povos doguns. E eu não tenho nada contra os alienígenas, viu? Considero super eles, considero pacas, entendeu? É sobre isso. Mas a grande questão é sobre um pensamento racista, okay, colonial, em diminuir a capacidade e a complexidade das culturas africanas, das culturas originárias. Okay? Até porque, abrindo um parênteses, os povos originários das Américas também possuem esse tipo de conhecimento. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, até porque não é necessariamente um estudo que eu me debruço muito, que eu tenho muita propriedade para falar, mas já sei uns babados que rolam. Não é à toa que a gente também tem pirâmides. Dos astecas, dos maias. Eita, que os maias é do babado. Os maias é do babado, bebê. Mas, enfim. O grande ponto aqui é entender que esse ciclo, esse período, fala sobre um conhecimento ancestral extremamente poderoso em si. Tá? Como eu disse, né? Viu como eu já me empolgo? Aí já começa, né? Vou voltar para as minhas anotações. Mas eu segui aqui tranquila. Então a gente precisa entender que fala sobre um período extremamente reivindicado por essa ancestralidade extremamente sábia. E aí você pode estar me perguntando, tá vendo, mas o que isso tem a ver com o 8 do 8? O que tem a ver com o 8 do 8? E aí a gente junta dois lugares bem importantes aí, tá? Então, isso que eu trouxe pra você fala sobre esse período. Okay? O 8 do 8, muitas pessoas que se debruçam sobre astrologia, que se debruçam sobre a numerologia, estudiosos desses símbolos, trazem como um marco de tudo isso que eu falei, o dia 8 do 8, que é o 8º dia do 8º mês do ano. Okay? Como um símbolo a todo esse renascimento. Certo? Porque o número 8 ali tem uma energia extremamente poderosa para a numerologia, que é sobre um número de prosperidade, de abundância material, de abundância financeira. Então, numerologicamente, é um número, né, é uma data aí muito intensa, certo? E ela acontece entre esse período aí de 26 de julho e 12 de agosto. Então, é como se esse 8 do 8 juntasse essas duas coisas. Juntasse esse período dessa ascensão da estrela Sirius, okay? E também a energia do 8 do 8. E também a energia do Lionsgate, que é a energia do símbolo de leão, da constelação de leão. Então, tudo isso vem com a força e a potência do signo de leão, que é um signo de exuberância, que é um signo de extravagância, que é um símbolo de brilho. Então, a gente está falando sobre duas estrelas extremamente poderosas. Na verdade, nós estamos falando sobre 3 estrelas bem poderosas. A estrela Sirius, a estrela Sol e a estrela planeta Terra. Não, bebê, a estrela você. E aí a gente entra pro ponto mais importante desse vídeo. Na verdade, tudo, né? Fala se você gostou. Se você ainda não deu like aqui nesse vídeo, eu quero ver você achar. Eu quero ver você achar uma explicação tão foda como essa aqui nesse YouTube. Se você achar, você me mande. Me mande que eu quero ver, comentar, curtir essa pessoa e seguir essa pessoa. Se você achar, você me mande. Curtiu? Pois é. Agora a gente entra no ponto de como isso pode ser usado a seu favor, minha gata linda, maravilhosa. Como isso pode potencializar a sua vida. E como você usar esse portal do 8 do 8 para trazer mais glamour para você. Então vamos lá, vamos entender.
esse alinhamento ancestral de Sírius, certo? Temporada leonina, esse alinhamento numerológico do 8 do 8. Dia 8 do 8, nesse ano de 2025, acontece numa sexta-feira, que é um dia regido por Vênus, que é um dia da beleza, que é um dia do glamour. Então, nos estudos magísticos aí, quem usa da astrologia para fazer feitiço, para fazer magia, sexta-feira é o dia de Vênus, o dia do glamour, o dia onde a gente pensa em relacionamentos, o dia onde a gente pensa a nossa beleza. E um dia depois do dia 8, a gente vai ter uma lua cheia. Lua cheia em Aquário. De repensar muitas revoluções aí na nossa vida, inclusive. Ou seja, minha gata, 8 do 8 é o dia para você ritualizar. O dia para você intencionar tudo isso. A ideia desse vídeo é que você tenha consciência da importância dessa semana, da importância desse movimento, que é, de milhares de anos atrás. Um conhecimento milenar e que, infelizmente, a gente não tem acesso a tudo isso. Não tem acesso a tudo isso. Você pode ver vídeos falando sobre o portal 8 do 8. Sobre isso vai ter vários vídeos. Agora eu quero ver eles associarem isso a partir do conhecimento ancestral africano. Okay? Quem fala só a partir da perspectiva da numerologia, tudo bem, mas você está entendendo todas as coisas que tem por trás e como que, quando você acessa essa inteligência cósmica, você também potencializa os seus resultados e os seus movimentos em si? Gostosa e inteligente, né? Por favor. Gostosa e inteligente, certo? Eu falo pra você que o se debruçar do céu aqui na Binona tá muito além de você ter papo de jovem místico. É papo de conhecimento ancestral poderosíssimo e riquíssimo. É reparação histórica e cultural. E intelectual. Certo? E aí, eu quero fazer um convite importantíssimo para as minhas gostosas mais doces e maravilhosas, tá? Nesse dia 8, a gente vai ter uma coisa muito especial lá no Doce Como o Mel, que é o meu desafio de 9 semanas, onde a gente trabalha a doçura, onde a gente trabalha o glamour, onde a gente trabalha o poder pessoal, onde a gente trabalha o dinheiro, o money, onde a gente trabalha relacionamentos. Enfim, é sobre você se desafiar a ter 9 semanas onde você se prioriza. 9 semanas onde cada semana você tem um desafio específico. Então não é um curso, não é um mundo com um monte de conteúdo, um monte de coisa pra você assistir. É um desafio pra sua semana. Desse desafio para que você se priorize, para que você se cuide, para que você tenha uma rotina que seja pensada pra rainha que você é, pra abelha rainha que você é, para que você tenha uma vida doce como o meu. Então lá a gente conversa, os maiores segredos lindos e maravilhosos. E eu vou compartilhar com as gatas algo específico relacionado a esse portal 8 do 8. Algo específico relacionado ao Lionsgate. Ou seja, vai ter feitiço, minha gata. Vai ter ritualização. Vai ter papo de bruxona linda e gostosa. E se você quer participar, se você não quer perder essa oportunidade, eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais sobre o Doce Como Mel. O investimento do Doce Como Mel custa R$ 97. R$ 97 para você ter acesso a 9 semanas. Não é só para esse ritual, não, que eu poderia cobrar muito mais que o 97 só por conta desse ritual. Ok? Mas você vai ter acesso a 9 desafios, 9 semanas de acompanhamento. Okay? Fora a Masterclass que tem lá dentro. Fora a oportunidade de você ser presenteada, fora uma comunidade de alinhamento, onde você sabe e você sente que você não tá mais sozinha. E você não sabe o quanto que é uma magia que mulheres como você estejam dispostas a criar novas realidades, mais poderosas para si e para o mundo. Essa lua cheia em Aquário vai trazer muito isso para nós. Esse é o serviço de melhor custo-benefício dentro da Binona. Porque o pouco que você investe, você ganha muito. E eu fiz esse valor acessível para que você nem pense. Que, inclusive, você pode parcelar em 12 vezes. Tem gato que nem acredita. Fala, nem sabia que poderia parcelar. Pois é, meu gato, ainda pode parcelar. Então, eu vou deixar o link aqui para você aproveitar, certo? Para você acessar o desafio, ganhar muitas coisas maravilhosas e ter acesso a
um novo ciclo, um novo ano totalmente alinhado com tudo isso que eu disse pra você, com a energia leonina, com a energia da abundância, das cheias do rio. Trouxe muitas dicas aí, mas só quem estiver dentro da colmeia, só quem está disposta a realmente não padecer, a não se esquecer de quem é, que vai ter acesso a esse ritual poderosíssimo, tá? Vou deixar todas as informações aqui embaixo para você acessar. Deixa eu ver. Ai, né? Enfim, né? 25 minutos, hablei, mas espero que tenha feito sentido. Novamente, eu poderia ficar horas falando sobre esse assunto, mas a ideia não é esgotar o assunto, é trazer uma reflexão poderosa para que você siga aqui a Minona, para que você acesse os próximos conteúdos da Minona, mas principalmente que você intencione essa semana da melhor forma possível, tá? Muito obrigada pela sua companhia. Deixa aqui nos comentários como tudo chega pra você e axé pra nós.